Bom dia a todas. Nós somos o grupo Alaska Estantes, do segundo ano B, grupo composto pelo Charlie, Yasmin, Bianca e Ana Luísa. E hoje a gente vai falar sobre o determinismo biológico nas construções de gênero e o seu impacto. Vamos iniciar conceituando o que é determinismo biológico. O determinismo biológico ele pode ser apresentado como uma crença de que o comportamento de um indivíduo é controlado pelos seus genes e características fisiológicas, isto é, características também genéticas. Assim, a teoria afirma que o papel biológico é o principal para determinar questões culturais, ou seja, afirma que a origem de um indivíduo, bem como seus fatores biológicos, promoverão um impacto diante de suas escolhas e de sua cultura. Bom, os antropólogos acreditam que a influência das características de cada ser humano provém de sua cultura. O autor Roque de Barros Laraia afirma em seu livro Cultura, um conceito antropológico, que a espécie humana se diferencia anatômica e fisiologicamente através do dimorfismo sexual. Mas é falso que as diferenças de comportamento existentes entre pessoas de sexos e identidades diferentes sejam determinadas biologicamente. Nós, seres humanos, plurais, agimos de maneiras diferentes por conta da nossa educação e nosso meio e a cultura que nos influencia, não por causa de sua genética hormonal ou outras características fisiológicas. O sexo biológico pode ser definido como um conjunto de características fisiológicas e biológicas de nós, seres humanos, como genitais, morfologia, fisiologia, entre outros. Norma social. As chamadas normas sociais são os papéis designados pela sociedade para os homens e mulheres, que nos são ensinados nas mídias, escolas e através da religião, sendo assim, impondo determinados papéis de gênero, de acordo com o sexo biológico. Nossas identidades, de acordo com o olhar antropológico, são construídas e elaboramos ao longo de nossa vida. Logo, são muito mais plurais que apenas a divisão binária, masculino e feminino. O que é gênero? É a construção social atribuída ao sexo biológico de um indivíduo. Gênero tem relação com a cultura, com o aprendizado vivido desde o nascimento, pois toda cultura elabora de algum modo os papéis relacionados à identidade de gênero, inclusive os papéis do ser homem e do ser mulher. Impacto nas construções das diversas identidades de gênero. O nosso sexo biológico não determina as múltiplas identidades de gênero, e nem pode ser considerado um fator determinante. O aparelho reprodutor e nossas características biológicas não determinam as nossas identidades, já que o gênero possui relação com a cultura. A transfobia está relacionada com o conceito de determinismo biológico. Por fim, como resultado de uma sociedade que não enxerga além do feminino e masculino, temos um país preconceituoso, transfóbico. De acordo com os dados da ONG Transgender Europe, de 2016, o Brasil foi o país que mais matou pessoas trans no período de tempo entre 2018 e 2016, sendo um total de 868 pessoas, número esse que continua crescendo. O continente americano, de acordo com a mesma ONG, possui 78% do número de assassinatos, em relação aos outros continentes, sendo um total de 1.711 mortes de pessoas trans no período de 8 anos. Uma outra consequência é a falta de informação, visibilidade e leis de proteção. Até os dias atuais, espera-se por um processo engavetado, criado desde 2001, que determinaria se a discriminação por orientação sexual ou gênero seria crime ou não. O Brasil é um dos muitos países onde não há em sites oficiais, como, por exemplo, o IBGE, uma parte que articule estatísticas de mortes ou existência de pessoas transexuais. Apenas em 2019, o Brasil entrou para a lista dos países que criminalizam a homofobia. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito em razão da orientação sexual de uma pessoa poderá ser considerado crime de racismo, com pena de 1 até 3 anos, mas não há uma lei própria para isso ou mesmo para a transfobia. Nosso grupo gostaria de lembrar que quem você é cabe única e exclusivamente a você decidir. Construção social nenhuma pode te impedir de ser livre e de ser você mesmo. Obrigada. Sentei na calçada da minha casa e ela apareceu e falou assim: "E aí, mulher? Cadê o seu bofe hoje? Como é que ele tá, o seu bofe?"
E eu, que isso, menino? Eu não tenho bofe, não, eu sou homem. Eu gosto de menino, querendo disfarçar, né? Porque eu falei, meu Deus, ninguém nunca catou que eu sou uma menina. Eu disfarçava o máximo possível. Aí ele, não tenta me esconder, porque eu já vi em todos os 8 anos de idade. Ele falou assim pra mim, não tenta se esconder, porque eu já sei que você é uma menina também, como eu. Eu me defino mais como mulher, não como menino. De menino, eu já tentei, não consegui nada. Nada. A few years ago, when I started noticing a change inside of me, where I didn't feel comfortable in feminine clothing or high heels anymore. It felt like drag. So I chose other clothes and another way how I carry myself in my daily life. I started experimenting with my voice. I picked a different name, and now I picked a different pronoun too. Eu comecei a perceber que tinha outras possibilidades e que as coisas que eu imaginava e que eu acreditava, na verdade, elas se quebraram. E elas, no momento, é até um pouco você perde o seu senso de pertencer a algum lugar, mas depois aquilo é libertador, porque você constrói outras coisas com a sua essência, com a sua identidade. Você começa a se construir quando você começa a quebrar essas ideias antigas que estão na cabeça. E comecei a me descobrir, não só sexualmente, mas também quem eu era e as possibilidades e quem eu queria ser. Eu não sabia quem eu queria ser esteticamente, eu quero ser assim, assim, assim. Não, eu sabia que eu queria ser livre. Quando eu comecei a entender que eu era diferente, já foi um pouco tarde até, acho que eu tinha uns 8 anos, mais ou menos. Que eu começava a me olhar e via que eu não tinha o mesmo desejo dos outros meninos, assim, tanto nas vontades de brincar quanto nas vontades de se vestir, de agir também, de postura. Aí eu começava a ficar, tipo, olhando no espelho, eu começava a falar pra ver se meu jeito era muito diferente do deles, era onde que eu via que era diferente. E que eu também não queria aceitar aquilo pra mim, né? Porque eu era uma criança, tipo, eu nem entendia direito o que era aquilo, o que era ser homem, o que era ser bicha, e sei lá, pra mim foi bem estranho. Eu não queria ser diferente, sabe? It's not important what you assume the person is or what their sex is, biological sex, so what they have between their legs. You can identify a person only based on what they have in their head, so how they feel about themselves. So if you even see a very visibly male body person, but you see a certain kind of feminine expression, then that's a signal for you to think, oh, this person might be actually identifying as somebody else. E muitas vezes até confunde com sexualidade, sabe? Acha que quando a pessoa fala que ela se identifica com os dois gêneros ou com nenhum, não sei o que, ela tá falando que é bissexual. E não é por aí, é a minha identidade, não a minha sexualidade. Não é quem eu sinto atração, é quem eu sou. E quem sinto atração não faz diferença nisso. Meu gênero é meu gênero, o gênero de quem sinto atração é outra questão. And then I felt very lost. Because this is what I've mentioned before, like I didn't really belong. I was not a girl and I was not a boy, so who the hell was I? There was no third box. So I had to kind of decide between one or another, and this is basically called gender binary. So 2 boxes that are opposite to each other and nothing in between. And I was like clearly somewhere in between, but I didn't know how to name it. Eu chorei muito, assim, muito. Porque, de certa forma, eu não queria, sabe, perceber que eu era trans, assim. No sentido de que eu não queria deixar de pertencer, deixar de ter um privilégio que eu tinha. Eu ficava pensando assim, como que eu vou arranjar um namorado se eu não sou mulher? Como que eu vou, sei lá, falar pra minha família? Como que eu vou
ter uma vida normal e pertencer à sociedade se eu não sou mulher, se eu não sou o que eu fui designada a nascer. Só que, assim, é inevitável, né? Você não tem muito o que fazer.